Olá, gente. Eu sou a professora Jéssica e vim trazer mais uma aula para vocês. Hoje vocês vão aprender sobre triângulos. Vocês vão aprender o perímetro, a área, como que os ângulos se classificam em relação aos ângulos e aos lados. Fique até o final que vai ter dicas e jogos no final. Combinado? Os triângulos. Nós já conhecemos vários triângulos, certo? Tem vídeos anteriores que mostram vários tipos de triângulos. Hoje, vamos iniciar falando sobre a classificação dos triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados em relação aos lados. Então, o triângulo, ele pode ter lados diferentes, eles podem ter lados, apenas dois lados iguais e um diferente, e eles podem ter também todos os lados iguais. Então, quando tem essas diferenças dos triângulos, eles são classificados com nomes. Por exemplo, esse triângulo aqui tem todos os lados iguais. Então, eles são chamados de triângulo equilátero. Quando o triângulo tem dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles, tá bom? E nós temos também quando o triângulo ele tem todos os lados diferentes, eles são chamados de escaleno. Agora, quando o enunciado da questão for te pedir sobre os ângulos, então o que seria o ângulo? O ângulo, por exemplo, olha só, aqui nós temos um triângulo, tá vendo? Esse ladozinho aqui, ó, esse quadradinho é um ângulo. Aqui no alto, olha só, quando junta este lado com este lado, nós temos um ângulo. Então, os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos ângulos que tem. Então, esse triângulo, por exemplo, como ele tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Tem vídeos aqui no meu canal explicando como que você calcula, encontra o ângulo das coisas usando um transferidor. Então, não perca esse vídeo também, tá bom? Então, esse triângulo aqui, por ter um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Nós temos também este outro triângulo aqui, olha só que legal. Ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Então, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, a classificação dele, por ter um ângulo maior do que 90 graus, é chamado de um triângulo obtusângulo. E se ele tem um ângulo que tem todos os ângulos menores do que 90 graus, ele é chamado de octângulo. Diferente, não é? Então, treine bastante para você não esquecer. Combinado? Agora vamos falar sobre perímetro e área. Como que eu vou diferenciar qual que é o perímetro do triângulo e qual que é a área do triângulo? Então, imagine um contexto do dia a dia. Nós temos, por exemplo, um terreno. E o terreno está num formato de um triângulo. Se esse terreno está no formato de um triângulo, eu preciso passar, por exemplo, uma cerca ao redor dele. Eu vou calcular o perímetro. Então, o perímetro seria a soma dos lados. Então, quando eu somo os lados de um triângulo, eu estou procurando o perímetro dessa figura. E a área? Imagine que esse terreno eu preciso cobri-lo com grama. Então, aí eu vou descobrir qual que é a área daquele triângulo. Entenderam? Vamos passar para a revisão. Espero que vocês gostem. Olha só, hoje nós falamos sobre os tipos de triângulo, certo? Área, perímetro, lados e ângulos. É a nossa revisão. Então, olha só, perímetro e área. O perímetro, vocês vão somar os lados. Já para calcular a área de um triângulo, vocês vão fazer base, e aqui, olha, base, vezes a altura. Tá vendo que aqui no meio do triângulo tem 5,5 centímetros? Pois é a altura daquele triângulo. E vocês vão dividir por 2. Então, quando vocês fazem esse cálculo, vocês estão descobrindo a área daquele triângulo, tá bom? A classificação quanto aos lados, essa parte é muito importante, vocês precisam prestar atenção no enunciado. Se tem todos os lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero.
Se tem dois lados iguais, é chamado de triângulo isósceles. E se tem todos os lados diferentes, é chamado de triângulo escaleno. Quando eles te perguntarem sobre os ângulos do triângulo, o que vocês têm que prestar atenção? Ocutângulo é quando tem todos os ângulos daquele triângulo menor do que 90 graus. Quando for um triângulo retângulo, é porque tem um ângulo de 90 graus. Está vendo esse quadradinho aqui? É a representação de um ângulo de 90 graus. E quando ele for chamado de triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo maior do que 90 graus. Entenderam? Não é fácil? Simples, é só prestar atenção nos detalhes. Então, no link da descrição tem um jogo muito divertido para vocês fixarem este conteúdo, tá bom? E se vocês gostaram, vocês já sabem, é só dar um like e compartilhe com seus amigos. Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo foi em homenagem a um amigo muito querido meu, que chama-se Sebastião, e outros alunos meus também que pediram, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau!